Historiadores e pesquisadores enfrentam a difícil missão de desvendar alguns dos mistérios mais estranhos já ocorridos. É compreensível, então, que centenas desses casos permaneçam sem solução, seja por falta de evidências ou porque aconteceram há tanto tempo, que a maioria das pessoas envolvidas já não está mais viva ou não pode mais ser localizada. Bruce Jenner, ex-atleta olímpico, hoje conhecido como Caitlyn Jenner, ficou famoso por participar do reality de sucesso Keeping Up with the Kardashians, que teve 20 temporadas, começando em 2007. Quando criança, Bruce gostava de esportes como futebol americano, esqui aquático, basquete e atletismo. Ele frequentou o Graceland College, em Iowa, onde jogou futebol americano, mas abandonou esse esporte devido a uma lesão no joelho. Depois, passou a competir em decatlo e sinais. Em 1972, foi escolhido para a equipe olímpica que competiria em Munique. Ele ficou em 10º lugar, mas intensificou os treinos para as próximas Olimpíadas e em 1976 já era um dos melhores atletas dos Estados Unidos. Ele já tinha quebrado o recorde mundial do decatlo e nas Olimpíadas de Montreal bateu recordes pessoais nos 100 metros rasos, salto em distância, 400 metros, salto em altura e arremesso de peso. Durante o evento do decatlo, ele estabeleceu mais um recorde mundial e após seu retorno triunfante para casa, decidiu se aposentar. Depois, ele disse que esse sempre foi o plano e que sem sucesso nas Olimpíadas, teria parado de competir mesmo assim. Depois, virou comentarista de televisão e em 1991 casou-se com Kristen Houghton, conhecida como Kris Jenner, mãe das Kardashians. Depois, ele ficou mais famoso ao aparecer no reality show da família. Mas, em 2015, ele chocou o mundo ao anunciar que agora se identificava como mulher e que mudaria seu nome para Caitlyn. Após uma série de cirurgias de transição, ela deixou o programa em 2017. Antes disso, Jenner apareceu no programa The Balancing Act, durante o qual falou sobre seu sucesso olímpico e seu papel na família Kardashian. Ela também discutiu as técnicas que usava para permanecer calma durante momentos de caos e para manter a saúde mental. Pouco depois dessa entrevista, porém, uma tragédia aconteceu enquanto Jenner dirigia seu Cadillac preto na Pacific Coast Highway, em Malibu. Ela estava viajando no sentido norte enquanto rebocava um veículo off-road de 4 rodas, quando o carro à sua frente, um sedã Lexus, bateu na traseira de um Toyota Prius. Jenner não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do Lexus, que foi lançado para o tráfego oposto e atingido por outro veículo. A mulher que estava dirigindo o Lexus faleceu no local e outras 7 pessoas precisaram ser hospitalizadas. A investigação resultante não encontrou álcool no organismo de Jenner e ela cooperou com a polícia. O celular dela foi apreendido e examinado para determinar se ela estava usando o aparelho no momento do acidente, e foi revelado que não estava. Apesar de o acidente ter sido considerado apenas um acidente, os enteados da motorista falecida processaram Jenner por morte por negligência, acreditando que a estrela de reality show era culpada. Afinal, eles alegaram que ela estava dirigindo de forma imprudente e que precisavam ser compensados pela perda trágica que sofreram. Os advogados de Jenner negaram as alegações e afirmaram que os 2 requerentes, de 57 e 60 anos, não dependiam financeiramente da madrasta. Em 2018, Caitlyn decidiu resolver a questão fora dos tribunais e pagou um total de 800 mil em indenização. No entanto, a maioria das pessoas acredita que ela não teve nenhuma responsabilidade pelo acidente e foi inocentada de qualquer ato criminoso. É um museu com uma coleção extensa de artefatos que nos dá uma visão sobre o nosso passado coletivo. O Museu de Manchester abriga uma ampla exposição de obras de história natural, antropologia e arqueologia. Na área de antropologia, encontramos uma coleção de 16 mil artefatos, dos quais metade vem da África, enquanto 1/4 da coleção é da Oceania, e o restante vem da Ásia e das Américas. A coleção de arqueologia exibe tesouros da Europa, Ásia Ocidental e Egito.
É na seção egípcia que esse mistério encontrou seu lar. Trancados com segurança atrás de vitrines, estão vários artefatos que vieram do Antigo Egito e servem como testemunho de uma era passada. Os itens foram retirados de suas origens e levados pelo mundo para serem vistos pelos visitantes. Talvez seja exatamente esse aspecto que tenha lançado uma maldição sobre o museu. Vez após vez, somos confrontados com a maldição do faraó através da perturbação de tumbas e da remoção de artefatos importantes. Um artefato em particular, que parece ser um receptáculo para essa maldição, é a estátua de Neb-Senu, uma representação de 25 centímetros de altura de um homem usando um cocar e uma saia. Acredita-se que esse indivíduo atuou como sacerdote em sua época. Uma inscrição em suas costas parece pedir pão, cerveja e carne bovina para seu espírito. Supostamente, a estátua de Neb-Senu foi feita como uma oferenda a Osíris, o deus egípcio do submundo, o que torna menos surpreendente que ela possa ser assombrada. O mistério assustador neste caso começou quando os funcionários começaram a notar que a estátua de 4.000 anos parecia estar girando dentro da vitrine. No início, não suspeitaram de nada paranormal e pensaram ser um erro não notado pelos faxineiros ou curadores. Mas quando Neb-Senu continuou a ser encontrado virado para a direção oposta, os funcionários perceberam isso. Foi necessária uma investigação mais detalhada para identificar a causa desse incidente incomum. Uma câmera de segurança foi instalada ao lado da exposição para flagrar quem girava a figura. Porém, encontraram algo muito alarmante. Não havia nenhuma pessoa por trás do ato, ninguém estava mexendo nos artefatos coletados, ele estava fazendo tudo sozinho. As imagens revelaram como a estátua girava lentamente a partir de sua posição. Tudo sozinho ao longo do dia, até finalmente terminar virado para a direção totalmente oposta. Até que alguém a corrigisse, as imagens deixaram a equipe perplexa e desesperada por respostas. Como a estátua Neb-Senu consegue se mover sozinha, trancada atrás de uma vitrine? Alegadamente, especialistas opinaram sobre esse estranho evento, afirmando que o tráfego de carros do lado de fora e os passos dos visitantes podem estar causando a quantidade certa de vibração para girar a má figura. Mas isso não explica por que os outros artefatos ao lado de Neb-Senu não permanecem imóveis. Mesmo com a explicação, observadores seguem perplexos ao ver uma vibração simples fazer uma relíquia antiga girar totalmente sem toque. A estátua foi criada para receber a alma de um antigo egípcio e talvez seu espírito ainda esteja lá dentro. Ele tenta sinalizar seu desejo por pão, cerveja ou carne, pedido inscrito em suas costas. Explicações alternativas para esse mistério assustador variam do místico ao mágico. Alguns falam de mitos antigos, maldições enigmáticas ou possessão. Apesar da explicação científica, uma sombra ainda paira sobre esse artefato em particular e seu movimento sem motivo aparente. Deixando para trás outra característica que serve como um teste para comprovar a compreensão da nossa realidade. Ao pensar em foras da lei do Velho Oeste, geralmente imaginamos homens rudes a cavalo aterrorizando pequenas cidades no fim dos anos 1800. Mas nem sempre foi assim. Uma mulher chamada Belle Starr fez seu nome como uma temida fora da lei, que era vista na companhia de Frank e Jesse James, dois dos mais notórios foras da lei que já existiram no Oeste. O nome completo de Belle era Mira Maybelle Starr, e ela nasceu em Carthage, Missouri, em 1848. Ela se casou com Jim Reed e depois com Sam Starr, mas seu último casamento acabou em 1886, 3 anos, antes de morrer em circunstâncias misteriosas nunca explicadas. Adulta, ela era vista com criminosos, incluindo seu primeiro marido, que fugiu da lei várias vezes. Disse que ela o ajudou em crimes antes de sua morte em 1874, mas isso nunca foi provado. Sugeriram que ela buscava uma vida tranquila, pois voltou para a fazenda da família e se divorciou de Reed pouco antes de sua morte. Ela se casou com Starr, líder de gangue, em 1880. Como ele era parcialmente Cherokee,
viviam em terras tribais e abrigavam foras da lei famosos, como os irmãos James. O casal passou um tempo na prisão depois de serem pegos roubando cavalos, e Belly ganhou reputação como fora da lei. Ela era conhecida por carregar 2 armas de fogo o tempo todo, mas algumas pessoas acreditam que isso seja um exagero. Após a morte do segundo marido, ela ficou nas terras indígenas e dizem que mudou, parando de abrigar foras da lei e recusando-se a defender seus crimes. Em 3 de fevereiro de 1889, Belly foi encontrada morta em Breertown, Oklahoma. Foi revelado que ela estava em uma viagem para Fort Smith e que mudou seus planos no último minuto por razões desconhecidas. Durante a investigação, descobriu-se que ela tinha muitos inimigos, incluindo seus 2 filhos, Eddie e Pearl. Um homem chamado Edgar Watson foi apontado como principal suspeito, já que ele havia alugado um pedaço de terra de Belly. Ao descobrir que ele era um fora da lei procurado por homicídio, ela o deixou e ele acabou na miséria. Não era possível provar que ele matou Belly, pois não havia testemunhas ou pistas sobre o agressor, e ele foi absolvido. Depois disso, nada mais pôde ser feito e o caso nunca foi solucionado, tornando-se um dos crimes não resolvidos mais antigos da história de Oklahoma. Neste vídeo que foi enviado ao YouTube em 2021, o artista Bob Kane é visto visitando o set do filme Batman, de 1989, o que não é surpresa, já que ele é acreditado como o criador do famoso super-herói. Tudo começou após a criação do Superman em 1938, quando ele se tornou um grande sucesso. A Detective Comics buscava um novo super-herói e Bob Kane foi chamado para conversar com o diretor Vince Sullivan sobre as opções. Bob Kane convidou seu amigo Bill Finger para a reunião e juntos trabalharam em algumas ideias. Quando as primeiras histórias em quadrinhos do Batman foram impressas, porém, o nome de Bill Finger não aparecia em lugar nenhum nos créditos escritos. Bill Finger teve seus roteiros usados, mas não foi convidado para a arte, pois Bob Kane preferiu artistas não creditados. Em vez disso, em 1946, Bob Kane declarou que era o único criador do Batman e fez um acordo com a Detective Comics. A série de televisão Batman estreou em 1966. Enquanto Finger trabalhou em um episódio, Kane ficou muito rico, mas seu amigo recebeu pouca compensação. Mas os fãs do Batman logo saberiam a verdade, quando Finger foi a uma convenção de quadrinhos em Nova York e o historiador Jerry Bales escreveu um artigo chamado Se a Verdade For Conhecida ou Um Dedo em Cada Trama. Mas Kane respondeu entrando em contato com uma revista de fãs, afirmando: "Eu, Bob Kane, sou o único criador do Batman. A son of Bob de Wambachado." Vale lembrar que Finger nunca fez alarde sobre o tema e faleceu em 1974. Ainda sem receber crédito por sua parte na criação, Kane afirmaria em sua autobiografia que usou 3 fontes como inspiração para criar o Batman. Essas foram um esboço de uma máquina voadora de Leonardo da Vinci, o filme O Sinal de Zorro e o filme de 1930 O Sussurro do Morcego. Hoje, a maioria dos fãs de quadrinhos considera Finger o verdadeiro criador do Batman, como sentem. Kane apenas usou as ideias de outros para expandir a visão de Finger e depois afirmou que era dele. A Detective Comics também passou a acreditar Finger como co-criador do personagem desde 2015. Após diversos cenários, os moradores ficaram apreensivos e passaram a questionar a essência da própria realidade. Por séculos, vozes, sensações inexplicáveis e visões de fantasmas nos assombraram. Com a câmera, vimos que esses eventos podiam ser gravados em vídeo e usados como prova do paranormal. Às vezes podemos receber mais do que esperávamos. Foi o que aconteceu em um restaurante em Cascade, Iowa, que ficou assustado após um evento particularmente perturbador. A ideia de atividade paranormal suspeita surgiu em 2014, no restaurante Made Right de Chuck e Edna. Pat Orr, dono do restaurante, revisava imagens das câmeras de segurança quando notou algo estranho. Pairando acima da pia, uma figura sombria se move suavemente, toma forma humana e desaparece rapidamente da tela.
Perplexo com o que havia visto, Pat entrou em contato com o investigador paranormal Christopher O'Brien, que começou a reunir mais evidências e informações. Funcionários relataram eventos inexplicáveis no restaurante que os assustaram e os fizeram querer ir embora. Ainda mais revelador, a jovem sobrinha de Pat se recusa a entrar no local. As câmeras capturaram outras coisas estranhas além da sombra amorfa. Poucas semanas após Pat contatar o investigador, algo ainda mais perturbador ocorreu. Uma funcionária seguia sua rotina próxima às prateleiras cheias de pratos, canecas e utensílios de cozinha. De repente, uma pilha de copos de isopor voou da prateleira e caiu sobre ela. Céticos inicialmente desacreditam o vídeo da figura sombria, dizendo que era um inseto causando uma interferência na lente, mas o tamanho e a forma distinta da figura levam alguns a acreditarem no contrário. Caçadores de fantasmas e investigadores paranormais parecem ter tudo para decidir se é realmente uma assombração. Infelizmente, as descobertas deles permanecem estranhamente confidenciais, deixando-nos curiosos sobre o que está por trás dos acontecimentos que continuam ocorrendo lá. Muito se comentou sobre a morte de Orbel Gibson, rico fazendeiro de laticínios que vivia em Newbury, Vermont. Dizem que muitos na região não gostavam dele e o caso ficou sem solução. No começo de 1957, Gibson, conhecido como Hootie, já tinha fama de ser rude e por vezes violento. E em dezembro de 1956, ele foi preso depois de ser acusado de agredir a Eddie Martin, um de seus empregados, que era um homem idoso. Antes de enfrentar as acusações no tribunal, ele desapareceu repentinamente na manhã de 1º de janeiro de 1956. Sua ausência não foi uma grande perda para a comunidade ao redor, mas uma investigação ainda precisava ser realizada, e isso durou 3 meses. Os patrulheiros estaduais William Graham e Lawrence Washburn ficaram perplexos, pois não encontraram nenhum sinal ou pista sobre o que aconteceu com ele. Sabe-se que ele saiu para o celeiro naquela manhã por volta das 4 horas. E ele estava prestes a ordenhar 2 de suas vacas. Para isso, ele precisava atravessar a rodovia estadual entre sua fazenda e o celeiro. Também é certo que ele não simplesmente deixou a região por vontade própria, já que ele jamais pensaria em deixar sua fazenda sem vigilância. Em abril daquele ano, encontraram respostas ao descobrirem o corpo de Gibson no rio Connecticut. A esposa de Gibson, Evelyn, foi interrogada e ela relatou os acontecimentos daquela manhã, afirmando que seu marido saiu para ordenhar as vacas e nunca mais voltou. Quando o celeiro foi revistado, eles encontraram marcas de arranhões no chão e evidências sugerindo que algo grande, como um corpo, foi arrastado para o pátio do lado de fora do celeiro. Foi sugerido que ele foi surpreendido por alguém que o agrediu antes de amarrá-lo e sequestrá-lo. O caso de Gibson agredir Martin, bem menor e mais velho, já estava resolvido. Um pouco de leite derramado indignou a comunidade, e foi sugerido que sua vida foi tirada em uma espécie de justiça com as próprias mãos. Martin sofreu ferimentos graves como resultado da agressão e só sobreviveu porque recebeu tratamento em um hospital local. Era o que diziam os moradores locais. A verdade é que ele sofreu apenas alguns hematomas leves e nunca foi levado a um hospital. Com esse tipo de desinformação se espalhando pela cidade, a investigação foi prejudicada e a tarefa de Graham e Washburn ficou ainda mais difícil. Mais tarde, uma mistura de feno e ração para gado foi achada em uma ponte sobre o rio e atribuída a Gibson por motivos não especificados. 2 homens, Ozzy Welch e Frank Carpenter, foram presos por terem tirado a vida de Gibson, mas nunca foi encontrada nenhuma prova de sua culpa, e eles acabaram sendo absolvidos. Depois descobriu-se que Martin mentiu sobre o ataque. Ele confessou que, no dia em questão, chegou ao trabalho embriagado e foi mandado por Gibson para casa para dormir e se recuperar. Mas ele se recusou e seguiu Gibson até o celeiro, xingando-o, o que levou o fazendeiro a expulsá-lo do celeiro. Ele ralou o joelho, mas contou à esposa que foi atacado por Gibson e teve danos nos rins, o que gerou indignação na comunidade local. Nas semanas seguintes, Gibson recebeu várias ameaças de morte por cartão postal, e em certo momento, carros ficaram parados em frente à sua casa.
Ele sumiu 7 horas depois e sua vida foi perdida, deixando um mistério que provavelmente nunca será resolvido. A maioria de nós conhece programas de televisão populares como Este é a Sua Vida, que foi transmitido pela última vez em 2003, com uma edição especial transmitida em 2007, sendo essa exceção. O programa tinha como proposta convidar celebridades ao palco. Depois disso, eles reviviam certos momentos de suas carreiras e reencontravam pessoas que os ajudaram a se tornar quem eles são. Os episódios eram muito emocionantes para atores, cantores e artistas, enquanto reviviam memórias e reencontravam amigos e familiares após décadas. Em alguns casos, o primeiro episódio foi ao ar em 1952, com Laura Stone Marr, mãe de Milburn Stone, como a primeira convidada. Após sua primeira exibição, o programa rapidamente ganhou popularidade e foi assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas um episódio, em particular, chamou a atenção dos telespectadores como especialmente interessante graças aos eventos que o precederam. Contou com a participação da atriz Frances Farmer, de Seattle. Ela mostrou talento para atuação desde jovem e, na Universidade de Washington, começou a estudar teatro. Logo começou a atuar em peças teatrais, deixando claro o início de uma carreira de sucesso como atriz. Para arrecadar dinheiro para se mudar para Hollywood, ela vendeu assinaturas da revista de esquerda A Voz da Ação e ganhou uma passagem de ida e volta para Nova York e Moscou, na Rússia. A mãe disse que Frances foi corrompida por radicais e enfrentou forte reação de líderes civis da Associação Cristã de Moços de Seattle e outras associações importantes, com sua mãe sendo sua maior detratora. Ela negou as alegações de que era comunista, afirmando que apenas queria viajar para a Rússia para estudar teatro e que queria se estabelecer em Nova York. Assim que chegou, ela procurou trabalho como atriz e assinou contrato com a Paramount Pictures. Ela começou a se destacar na indústria depois de aparecer em 4 filmes, e pelo menos um diretor a chamou de melhor atriz com quem já havia trabalhado. Mas ela logo se cansou de Hollywood, que chamou de hospício, e ficou difícil trabalhar com ela. Ela voltou ao teatro e recebeu muitos elogios por suas atuações. Após um caso de amor mal terminado, ela passou a beber muito e foi demitida pela companhia de teatro onde trabalhava. Quando as 2 peças seguintes, em que ela atuou, fracassaram miseravelmente, ela ficou emocionalmente exausta e decidiu voltar para Hollywood. Ela participou de mais 2 pequenos filmes, mas já não tinha mais a paixão pela atuação que tinha antes e se recolheu a uma vida de solidão. Ela também passou a usar um supressor de apetite, hoje ilegal por ser altamente viciante. Em 19 de outubro de 1942, ela foi parada por um policial em Santa Mônica por dirigir com os faróis altos em uma zona de restrição de luz durante a guerra. Ela foi acusada de dirigir sob efeito de álcool, dirigir sem carteira e não obedecer às restrições de iluminação. Ela pagou multa de $250 mil e recebeu sentença de prisão suspensa. Mas, ao chegar em casa, ela descobriu que sua família havia levado seus pertences para um hotel em Hollywood, já que ela não podia mais pagar para morar no bangalô que estava alugando. Ela foi presa novamente após agredir um cabeleireiro no set de um filme de baixo orçamento. Ela foi condenada a 180 dias de prisão e teve que ser retirada do tribunal após agredir 2 policiais. Enquanto a carregavam, ouviram ela gritar: "Você já teve o coração partido?" Ela foi avaliada por um psiquiatra, que ordenou sua transferência para a ala psiquiátrica do Hospital Geral de Los Angeles, e ela foi levada para o sanatório La Crescenta. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia, paranoia e depressão maníaca e permaneceria lá por 7 anos. Ela passou por terapia de choque com insulina, que teve um impacto sério sobre ela, e sua mãe providenciou sua liberação. Mas Frances nunca mais foi a mesma. Sua mãe a declarou insana. Internada de novo, ela fez mais sessões de terapia de choque. Ela foi liberada e internada novamente mais tarde, vivendo o pior momento de sua vida. Ela tentou um retorno anos depois, mas não teve sucesso. O episódio de Este é a Sua Vida mostra Frances após a provação e, pelo comportamento, vê-se que ela nunca se recuperou totalmente, parecendo recatada e tímida.
Bem diferente da jovem estrela que já iluminou os outdoors de Hollywood com performances notáveis. Lewis Carroll, cujo nome verdadeiro é Charles Lutwidge. Dodgson é conhecido como autor de 2 dos livros mais famosos de todos os tempos: Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho, sua continuação. Sabe-se que ele manteve vários diários ao longo dos anos e escreveu ao menos 13 volumes. Hoje, historiadores tentam descobrir o que ocorreu com 4 desses diários que sumiram sem explicação, e algumas teorias já foram sugeridas. O sobrinho de Carol, seu biógrafo, disse que ela mantinha diários desde jovem e teria escrito o primeiro aos 10 anos. Os diários atuais foram escritos desde 1855, pouco antes de ele fazer 23 anos, e trazem uma mistura de temas. Ele escreveu sobre pessoas famosas que conheceu, aulas frequentadas na Universidade de Oxford, experimentos fotográficos e palestras que ministrou. Depois que se aposentou, ele manteve esses diários em sua posse o tempo todo. Quando ele morreu em janeiro de 1898, os bens ficaram com os demais familiares. Já que ele nunca teve filhos nem se casou, sugeriu-se que eles não gostaram de tudo o que leram nesses diários, pois sentiram que Carol deveria ser lembrado como alguém virtuoso e piedoso que virou autor para alegrar as crianças. O conteúdo dos diários pode tê-los chocado ao revelar sua verdadeira natureza. Na verdade, ele era extrovertido e gostava de estar com mulheres. Achavam que era recluso. Ao lerem seus diários, descobriram que ele era inventor amador, convivia com atores famosos como Mark Twain e gostava de caminhar ao ar livre. Ordenaram então que o sobrinho escrevesse uma biografia mostrando-o como homem tímido e inibido. Só algumas partes de seus diários foram usadas para parecer que ele só se importava em escrever livros infantis. Em 1932, descobriu-se que 4 dos diários desapareceram e a família alegou que foram perdidos durante a mudança para outra casa. Em 1969, doaram os diários restantes à Biblioteca Britânica. Mas os funcionários da biblioteca imediatamente perceberam que 10 páginas estavam faltando. 2 dessas páginas foram arrancadas por Carol e as outras 8 removidas pela família dele por motivos desconhecidos. Uma página ausente explicava por que Carol e a família de Alice Liddell, inspiração de seu famoso livro, ficaram furiosos. Foi sugerido que Carol pediu Alice em casamento e que a família ficou indignada quando descobriu isso. Mas isso nunca foi comprovado. Tudo o que se sabe sobre esse capítulo da vida dele é que ele começou a passar menos tempo com a família e, eventualmente, se afastou completamente. A noite abriga o estranho, o obscuro e entidades que espreitam. Existem coisas dos pesadelos que certamente deixam medo em quem as encontra, sejam fantasmas, criaturas do folclore ou visitantes extraterrestres. A escuridão não é um lugar acolhedor. 2021 foi marcado por encontros estranhos, especialmente de origem alienígena. Diversos relatos de OVNIs e avistamentos estranhos de criaturas humanoides na escuridão foram documentados. Um desses acontecimentos estranhos foi registrado por uma câmera e causou um grande impacto na comunidade do estado de Jharkhand, na Índia. Em 27 de maio, imagens da câmera veicular apareceram nas redes sociais pela primeira vez, mostrando algo realmente bizarro nas ruas do distrito de Hazarabad. No vídeo, uma figura pálida surge da escuridão e é vista por transeuntes. Dizia-se que o ser era uma mulher de aparência estranha, com traços semelhantes aos de um alienígena, e acreditava-se que ela carregava uma força maligna consigo. Foi em meio a fortes chuvas que a mulher caminhava lentamente, como se estivesse em transe, por uma ponte que havia sido construída recentemente perto da represa Charwa, perto da delegacia de Katikumsandi. Apesar de acharem que era só alguém andando na chuva forte, testemunhas disseram que o ser era bem mais alto e magro que uma pessoa comum. Seus modos eram peculiares, e sua presença exalava uma natureza inacessível, deixando aqueles que a encontravam com medo. Os indivíduos que podem ser ouvidos no vídeo chegaram a sugerir que ela poderia ser uma bruxa ou algum tipo de criatura sobrenatural.
O grupo, a maioria deles de motocicleta, percorria esse trajeto com frequência e nunca tinha se deparado com algo assim antes. Eles tomaram cuidado para não se aproximar da mulher, que parecia surpreendentemente indiferente à presença deles. Quando o vídeo começou a circular por várias plataformas online, a polícia não teve outra opção a não ser investigar esse acontecimento assustador. Apesar das imagens e de várias testemunhas, a polícia não conseguiu encontrar nada de incomum na área. Eles localizaram quem gravou o vídeo, mas a pessoa preferiu ficar anônima e não pôde responder ao que testemunhou diante deles. Os investigadores também aguardaram outras investigações, independentes ou relatos sobre esse incidente, mas nenhum foi recebido. As autoridades passaram a suspeitar de farsa, sugerindo que tudo foi criado por computador, teoria que muitos rejeitam. Nenhuma conclusão oficial foi alcançada em relação a esse evento incomum, deixando o visitante da estrada de Jharkhand com um mistério intrigante e ao mesmo tempo arrepiante. Em 1866, um caso estranho aconteceu em Dos Palmas, que fica perto de Palm Springs, Califórnia, e continua sem solução até hoje. Envolve um homem chamado Herman Ehrenberg, que era bem conhecido na região na época, tornando o caso ainda mais intrigante. No dia 10 de outubro daquele ano, Herman perdeu a vida perto de uma estação de retransmissão na região. Ele já estava morto, deitado num estrado de madeira. Quando a polícia investigou, descobriu-se que ele foi vítima de homicídio, pois havia sido atacado com arma de fogo. Herman, minerador e agrimensor experiente, mudou-se para os Estados Unidos da América, vindo da antiga Prússia, hoje Rússia. Muitos anos antes, ele lutou na Revolução do Texas e milagrosamente sobreviveu ao massacre de Goliade. Sabe-se que ele viajou de Yuma a San Bernardino pouco antes de morrer e dormia no estrado onde foi encontrado. Tendo chegado à estação no dia 9 de outubro, algumas pessoas souberam que ele estava planejando comprar uma mina na região. Ele carregava cerca de $3.500, o que provavelmente o fez alvo de ladrões, pois era muito dinheiro na época. No dia seguinte, o chefe da estação, Butch Guy Smith, relatou que dormia quando acordou assustado após ouvir um disparo de arma de fogo à meia-noite. Ele saiu para investigar e encontrou Herman gravemente ferido. Ele pediu ajuda, mas quando ela chegou, já era tarde demais. Ele também observou que alguns itens haviam sido roubados de um pequeno depósito próximo, e suspeitava-se que fosse obra de membros da tribo Karuya. Especulava-se que eles estavam no processo de roubar o depósito e que Herman os surpreendeu quando foi investigar. Mas não havia evidências que apoiassem isso, e alguns meses depois surgiu outra teoria. Dizia-se que o verdadeiro culpado foi visto por membros da tribo e que eles o seguiram até Água Caliente, que hoje é Palm Springs, onde tiraram sua vida. Ainda assim, essa não foi a última teoria sugerida. Um dos amigos de Herman, Charles Preston, acusou Smith do crime. Mas ele só acreditava nisso devido ao fato de Smith estar presente no momento e porque ele teria tido muito tempo para cometer o ato e roubar o dinheiro de Herman. Ninguém jamais foi nomeado suspeito, e só 8 décadas depois é que outra teoria foi apresentada. Bill McCoy revelou que havia viajado para a região com Herman e outros 2 homens. Eles decidiram descansar em Mule Springs, onde algo estranho ocorreu. Um dos 2 homens se interessou por uma mulher da região. E ao ouvir sobre isso, um amigo dela desafiou o homem para uma briga depois que ele perdeu a luta. O amigo dela seguiu o grupo até San Bernardino e matou Herman, achando erroneamente que ele era o homem com quem brigara. Mas, novamente, nenhuma prova disso jamais foi encontrada, e os verdadeiros acontecimentos daquela noite nunca foram determinados. Tudo começou em dezembro de 2004, o episódio mais traumático da Irlanda do Norte, deixando muitos sem palavras e buscando respostas que jamais teriam. Até aquele momento, o ano tinha sido típico em Belfast, cujos moradores agora se preparavam para as festividades. Nesse ano, eles finalmente sentiriam que recuperaram o centro de Belfast após as piores campanhas de portões de segurança e revistas pessoais. Por isso, ao acordarem com a notícia chocante, os moradores ficaram preocupados e em pânico.
Na manhã do dia 21 de dezembro, as emissoras de notícias transmitiram a história de um roubo. Mas não era um roubo qualquer, era o maior assalto que a Irlanda do Norte já tinha visto. Uma quadrilha invadiu o Banco do Norte, bem ao lado da prefeitura. Eles fugiram com impressionantes 26,5 milhões de libras, bem diante dos compradores de Natal. Tudo começou com uma simples batida na porta dos funcionários do Banco do Norte. Do outro lado, homens fingiam negócios inocentes, mas vieram tomar as famílias dos funcionários como reféns para forçá-los a obedecer. Eles deviam agir normalmente no trabalho. Durante o turno, todos os funcionários trabalharam juntos para retirar gradualmente dinheiro dos cofres do banco. Se eles falhassem, suas famílias pagariam o preço. O sofrimento começou com um teste inicial, quando um funcionário entregou 1 milhão de libras em uma bolsa de viagem. Nenhum alarme foi disparado, e assim o roubo de verdade pôde começar. Fazendo várias idas ao cofre e transportando sacolas cheias de dinheiro do banco até a van de fuga na rua estreita, a quadrilha garantiu mais de 20 milhões de libras. E tudo isso aconteceu bem debaixo do nariz de todo mundo. Sem dúvida, esse foi um assalto planejado por pessoas altamente habilidosas e experientes. Na manhã seguinte, com notícias do dinheiro desaparecido, a polícia iniciou uma investigação, analisando horas de imagens das câmeras de segurança para descobrir o destino do valor. Bem diante dos olhos deles, tudo aconteceu. Nas imagens de segurança, era possível ver um dos funcionários saindo com uma bolsa cheia de dinheiro, com o medo pela sua família passando pela sua mente. As imagens ajudaram a polícia a identificar os funcionários forçados a agir para o grupo criminoso. Entrevistas e investigações revelaram a história traumatizante de sequestros, ameaças e reféns. O que não conseguiu revelar, porém, foi quem realmente eram os homens por trás desse assalto. A única outra pista que surgiu nesse mistério foi outra gravação de câmeras de segurança. Os investigadores divulgaram só imagens estáticas, incluindo uma que mostrou a van de fuga na câmera. Ela seguia calmamente pelo trânsito, sem chamar atenção e agindo de forma nada suspeita. Ninguém poderia imaginar o que estava escondido dentro desse veículo simples. Apesar do uso de 45 detetives, mais de uma dúzia de outros funcionários e dicas do público, as investigações massivas não levaram a lugar nenhum. Os especialistas não conseguiram determinar quem estava por trás do maior roubo de dinheiro do mundo, deixando a comunidade abalada e as famílias traumatizadas por essa provação angustiante. O caso, envolvendo Ryan Borgward, marceneiro de 45 anos, é um daqueles que deixou muita gente irritada e confusa. Por causa das decisões estranhas que tomou em agosto de 2012, Ryan Borgward terá que conviver com isso para sempre. O caso agora foi resolvido, mas uma linha do tempo dos eventos estranhos que ocorreram durante a investigação foi publicada. E isso torna a leitura bastante perturbadora. Na época do seu desaparecimento em agosto de 2024, Ryan morava em Wisconsin com sua esposa e filhos, e ele fez planos para uma viagem de pesca. Ele foi ao Lago Verde e não voltou. Sua família temia que tivesse sofrido um acidente no caiaque. Uma busca no lago foi organizada e durou 50 dias. Encontraram o caiaque, o telefone e o registro geral de Ryan. Presumiu-se que ele caiu na água e não conseguiu voltar à margem antes de se afogar. Mas a investigação resultante revelou alguns detalhes preocupantes que acabariam levando à solução desse caso muito estranho. Foi descoberto que ele havia solicitado um segundo passaporte e que, depois de recebê-lo, manteve isso em segredo de sua esposa e filhos. No dia em que saiu para o lago, ele removeu o disco rígido do seu laptop e o substituiu por um novo. Isso tornou impossível rastrear sua atividade online, transações bancárias e e-mails. O histórico do navegador dele foi apagado em todos os dispositivos, e ele contatou vários bancos para obter informações sobre transferências para bancos no exterior. Depois, comprou vários cartões presente de companhias aéreas, provavelmente para uso próprio. E começou a parecer que ele estava planejando deixar o país 6 meses antes de sair para sua viagem de pesca. Ele fez um grande seguro de vida no valor de $375 mil e nomeou sua esposa como única beneficiária.
Investigadores passaram a suspeitar que Ryan tinha problemas financeiros e cometia fraude, ou que ele teve problemas e apagou todos os seus dados digitais. Antes de fugir, viria à tona que Ryan havia virado seu caiaque de propósito antes de pegar um ônibus para o Canadá. Mas seu destino era a Geórgia, onde conheceu Katia, uma ucraniana com quem namorava secretamente online. Os investigadores o contataram por e-mail e Ryan gravou um vídeo para provar que estava vivo. Ele falou diretamente para a câmera e mostrou uma pequena parte de seu novo apartamento, acrescentando que estava seguro e protegido. Os investigadores o convenceram a voltar para Wisconsin, onde foi preso. Ele admitiu problemas financeiros, pois devia $205 mil e se sentia um fracasso. Ele foi acusado de obstrução da justiça e condenado a 89 dias de prisão. Após isso, ele voltou para Katia e disse que o custo de vida era bem mais baixo na Geórgia. E acredita-se que agora ele começou aquela nova vida que estava procurando. Ricardo Príncipe, artista famoso por pinturas e fotos, nasceu na zona do Canal do Panamá em 1949. Ele passou a infância em Massachusetts e se mudou para Nova York em 1977. Lá, ele conseguiu um emprego na Time Life, empresa de multimídia que oferecia ferramentas de marketing direto para livros, vídeos e música. Enquanto estava lá, Richard se interessou por publicidade e começou a usar imagens da cultura pop de revistas como inspiração para seus trabalhos. Ele fez sua primeira exposição individual em 1980 e logo foi aclamado como o pai da arte de apropriação. Nem todos se encantaram com o trabalho dele, como alguns críticos. Enquanto alguns chamavam o trabalho dele de apropriação, outros viam como plágio e preguiça. Como uma série que ele lançou chamada Cowboys, que incluía fotografias de anúncios da Marlboro que ele encontrou em revistas. Em 2001, ele adquiriu uma fazenda próxima de sua casa e a nomeou Segunda Casa. Depois, ele a transformou em um espaço de instalação, onde seus livros, pinturas, esculturas e fotografias foram expostos. Em 2013, o canal do YouTube Vice postou um vídeo de Richard, no qual ele fazia um tour por sua casa no campo. Ele também mostrou algumas das pinturas em que estava trabalhando e falou sobre sua vida fora do país. Isso lhe dava certa privacidade quando necessário. No ano seguinte, Richard foi criticado após expor novos retratos na Galeria Gagosian, em Nova York. Ela era composta por imagens que ele baixou do seu feed do Instagram. Outros fotógrafos enviaram essas imagens para a plataforma e começaram a circular rumores de que ele estava cometendo violação de direitos autorais, mas esses rumores eventualmente desapareceram. Até 2014, quando se descobriu que algumas dessas obras eram vendidas por até $100 mil cada. Dois dos fotógrafos cujas imagens haviam sido usadas, Donald Graham e Eric McNett, entraram com um processo contra Richard. Eles apontaram que essas imagens pertenciam claramente a eles e não ao artista de apropriação, que simplesmente as baixou e as vendeu sem permissão. Ele foi condenado a indenizar o verdadeiro artista em $650 mil por danos e $250 mil em custos legais. Localizado tanto em Nebraska quanto na Flórida, é um negócio que certamente faz jus ao seu nome. É o Museu das Sombras, eleito como o museu mais assombrado do mundo. Ambos os locais abrigam vários artefatos assombrados, cada um deles doado de diversos países. Esses itens não são apenas assustadores em sua aparência física, mas supostamente foram verificados como sendo assombrados. Visitantes relataram encontros assustadores, como vozes, aparições, risadas de crianças e toques físicos. Mas é quando as portas estão fechadas que as entidades realmente aparecem, literalmente nos permitindo acompanhar os eventos paranormais assustadores. As câmeras de segurança do estabelecimento registram vários momentos incomuns em vídeo. Em Plattsmouth, Nebraska, Nate Raderman, o proprietário do Museu das Sombras, estava revisando as filmagens da noite anterior, analisando para ver se algo fantasmagórico havia acontecido.
As imagens eram do dia 2 de fevereiro de 2018, nas primeiras horas da manhã, e o que Nate presenciou certamente fez um frio percorrer sua espinha. Apesar da atividade estranha no local, nunca tinham visto algo assim. Nas imagens da vovó, que mostram um dos cômodos do prédio, é possível ver uma bola inflável sendo arremessada e rolando pelo chão. Parece que ela foi levantada e arremessada, mas não havia nenhum humano presente no prédio naquele momento. Especialistas em paranormalidade afirmam que a bola serve como gatilho, permitindo interação dos seres espectrais. Porque o item era uma bola, pelo jeito como se comportava. Muitos acreditam que o fantasma pode ser o de uma criança brincalhona que está interagindo com o brinquedo. Isso pode explicar as risadas assustadoras de crianças que visitantes dizem ter ouvido. O museu já foi palco de outros eventos estranhos, como bonecas andando, caindo das prateleiras ou balançando na cadeira de balanço. Itens já foram vistos sendo puxados do lugar por mãos invisíveis. Essas ocorrências fizeram especialistas alertarem visitantes para não tocarem nos itens. Nem mesmo aquela bola, que parece ter vontade própria. Na verdade, o Museu das Sombras também alertou seus visitantes para não tocarem em nenhum dos artefatos, sugerindo que espíritos podem se apegar a eles. A água benta é colocada na entrada, com os funcionários sugerindo que ela deve ser usada ao entrar e ao sair. Embora acontecimentos paranormais em um lugar com itens supostamente assombrados não sejam totalmente chocantes, ainda serve como um lembrete assustador de que nem tudo é o que parece. Estamos dividindo o plano físico com quem já se foi. Nebraska também abriga vários locais assombrados e está repleta de lendas e mitos. Atividades paranormais foram relatadas em todo o estado, especialmente em assentamentos vistos como pontos quentes de fantasmas. O Museu das Sombras é assim, mesmo sem os artefatos assombrados. Já foi um salão com um bordel no andar de cima e dizia-se que era um lugar onde muitos perderam a vida ou foram vítimas de homicídio, sugerindo-se a presença de espíritos particularmente malévolos que consideravam o edifício seu lar. A adição de artefatos já assombrados também serve como um receptáculo para esses espíritos, permitindo que eles permaneçam e perturbem aqueles que os encontram. Desaparecimentos inexplicáveis estão entre os mistérios mais intrigantes para os investigadores lidarem. E o caso envolvendo Jesus de Harlem 10, um professor espanhol da Universidade Columbia, em Nova York, é um desses casos que parecem não ter solução. O mistério começou em 12 de março de 1956, após ele concluir um seminário de pós-graduação sobre governo da América Latina. Ele terminou esse seminário por volta das 9h30 da noite. Pegou carona com um aluno até a rua 57 com 8ª Avenida, onde entrou no metrô. Como era solteiro e conhecido por não ter trajeto fixo. Ninguém notou seu sumiço por dias, e só então a polícia foi ao apartamento após registrarem o desaparecimento. Quando foi revistado, tudo parecia estar em ordem e não havia sinais de que algo fora do comum tivesse acontecido. A maioria das pessoas acreditava que ele tinha viajado de volta para a República Dominicana, já que era sabido que ele havia morado lá por vários anos. Mas as pessoas próximas a ele duvidavam dessa teoria, já que ele lhes disse que estava preocupado em ser prejudicado por certas pessoas daquele país. Isso se devia ao fato de que, após o general Franco sair vitorioso na Guerra Civil Espanhola, Jesus se mudou para a Ciudad Trujillo, atualmente conhecida como Santo Domingo. E lá, ele se destacou enquanto trabalhava nos departamentos de Economia Nacional e Trabalho do governo. Logo, enfrentou problemas por suas opiniões democráticas e, em 1946, fugiu para Nova York, onde começou a dar aulas. Ele escreveu uma dissertação chamada A Era de Trujillo, na qual falou sobre o abuso de poder e a ditadura de Trujillo, o que certamente não agradou ao governo. De volta à República Dominicana, após tomar conhecimento da dissertação, um funcionário consular dominicano alertou Trujillo sobre sua existência e conteúdo. Ofereceram-lhe 25 mil para entregar a dissertação a Trujillo, mas Jesus recusou. Foi revelado que Jesus apresentaria o trabalho para a comissão da faculdade na universidade. Isso irritou Trujillo tanto que ele decidiu tirar a vida de Jesus.
Um vigia noturno de um campo de aviação em Amityville afirmou ter visto um corpo sendo colocado em um pequeno avião em 12 de março de 1956. Mas ele morreu de um suspeito ataque cardíaco dias depois. Um mecânico em West Palm Beach também testemunhou o evento, mas ele também perdeu a vida em circunstâncias misteriosas antes que pudesse testemunhar sobre o fato. A maioria dos mistérios arqueológicos é encontrada em regiões remotas, desertos ou ruínas antigas intocadas por séculos. Mas em alguns casos, esses artefatos estão à vista de todos e muitas pessoas não fazem ideia do que são ou como chegaram lá. Esse é o caso de um marco de Londres que fascina as pessoas há séculos. Ela se chama Pedra de Londres e pode ser encontrada na Cannon Street, onde foi incorporada ao edifício número 111. Sabe-se que essa rocha discreta ficou no mesmo lugar por muito tempo, mas historiadores e especialistas nunca descobriram quem a levou para lá ou seu propósito. Ela mede 21 por 17 por 12 e, de acordo com um estudo realizado na década de 60, é composta de calcário clipsum. Sugeriu-se que ela integrou uma faixa de rocha jurássica presente entre Lincolnshire e Dorset. Outros acreditam que ela pode ter sido levada de Cotswolds para Londres. É certo que a rocha estava em Londres desde pelo menos 1578, já que ela foi retratada em mapas daquela época. Outra descrição daquele ano diz que ela era bem maior. E, portanto, agora sabemos que o pedaço de rocha que resta em Londres é apenas um fragmento do original. Ela presenciou o grande incêndio de Londres em 1666. E apesar de todos os prédios ao redor terem sido reduzidos a escombros, ela permaneceu intacta. Quando esses prédios foram então removidos, uma descoberta notável foi feita. Até então, todos achavam que a rocha era como parecia. Quando os arquitetos reconstruíram as propriedades destruídas, escavaram ao redor da rocha e perceberam que havia mais do que parecia. A parte visível da pedra era a menor, pois o restante se estendia a cerca de 3 metros no solo, como uma raiz. Depois disso, mais teorias foram apresentadas, com alguns historiadores sugerindo que ela servia como um marco a partir do qual todas as estradas da Londres histórica eram medidas, pois todas podem ter sido construídas dali para fora. Naquela época, a pedra ficava no meio da rua, mas à medida que Londres foi ficando mais congestionada, decidiu-se movê-la para junto da parede da igreja de St. Swithin. Depois, sobreviveu intacta à Segunda Guerra Mundial e passou a ser reconhecida como marco histórico. A igreja foi destruída na guerra e, em 1962, substituída por um prédio comercial. A pedra foi incorporada ao edifício com uma pequena janela através da qual ela podia ser vista. É aqui que ela permanece até hoje. Mas ainda não estamos mais perto de descobrir por que a pedra foi trazida para cá e qual era seu verdadeiro propósito. Como era de se esperar, muitas teorias foram apresentadas como essa. Ela ficou naquele local desde os tempos pré-históricos. Graças a inscrições antigas encontradas ao longo da história. Sabemos com certeza que existiu uma cidade chamada Agade, mas por séculos historiadores tentaram e falharam em descobrir onde ela ficava. Disse que a cidade, também chamada Acádia, era o coração do primeiro grande império já criado. Ela existiu há cerca de 4.100 anos e uniu toda a Mesopotâmia sob um único rei. Ela quase foi destruída, mas ao ser reconstruída por Sargão, tornou-se capital da região. O primeiro governante do Império Acádio. Ele viveu entre 2334 e 2279 a.C. e criou seu império ao derrotar as forças das cidades sumérias naquela região. Vale destacar que Sargão não fundou a cidade, mas a reconstruiu após saqueá-la e notar seu grande potencial como capital. Após vencer seus inimigos, Sargão estabeleceu um governo centralizado e a cidade tornou-se símbolo de suas ideias revolucionárias, diferentes das tradições sumérias. Ishtar, a guerreira, foi nomeada como deusa da cidade, junto com o deus Ilaba. Nem todos se impressionaram com a cidade como seus habitantes, já que ela foi sitiada várias vezes, quase sempre sem sucesso.
Mas quando Sharkali-Shari, o filho de Naram-Sin, faleceu, a cidade começou a enfrentar alguns problemas. Não apenas devido a conflitos internos, mas também graças aos invasores dos Gushans, que viviam nas montanhas de Zagros. Durante esses conflitos, a dinastia acadiana chegou ao fim, mas a cidade permaneceu firme por muitos séculos. Em algum momento, por volta de 1800 a.C., governantes de Eshinuna iam ao local durante campanhas militares. Acredita-se que a cidade ainda estava cheia de moradores, comerciantes e visitantes. Ela é até mencionada no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Ela é listada como uma das cidades governadas por Nimrod, bisneto de Noé, junto com Babel, Calna e Ereque. Sabemos que Akkad ainda existia no século 7 a.C., pois um oficial assírio chamado Mar-Azar foi encarregado pelo imperador de assumir o controle da cidade. Nessa época, as referências históricas a Akkad tornaram-se menos comuns. A última menção conhecida da cidade, ainda de pé, está contida em uma inscrição feita por Ciro, o Grande da Pérsia, o conquistador da Babilônia. A inscrição data de 559 a.C. e inclui Akkad em uma lista de cidades que compõem seu vasto império. Apesar dessas pistas, ainda não sabemos onde a cidade ficava séculos atrás. Textos antigos indicam que ela foi construída perto da Babilônia e dos rios Tigre e Diala. Mas muitas buscas foram realizadas nessas áreas por arqueólogos ao longo dos anos, mas nenhuma encontrou qualquer vestígio de Acádia. Maurice Graham já era veterano da Primeira Guerra Mundial em 1930. Na sua época, como piloto de correio aéreo respeitado, foi aclamado pela Associação de Pilotos Profissionais como campeão mundial entre os pilotos masculinos. Depois de completar mais de 175 mil milhas de voo em sua rota habitual, que ia de Los Angeles até Salt Lake City, ele nunca chegou atrasado, nunca passou por emergências durante o voo e nunca foi forçado a fazer um pouso de emergência. Na guerra, ele serviu na França no 50º Esquadrão Arrow. Ele realizou várias missões perigosas e foi recomendado para a Cruz de Voo Distinto. E ficou conhecido por sua habilidade impressionante de evitar ser atingido pelo fogo inimigo. Depois, afirmou que quando sentia que devia virar à direita para evitar ser atingido, virava à esquerda, e o contrário também. Ele foi dispensado do serviço em outubro de 1919, após o que retornou para sua cidade natal, na Califórnia. Ele se casou com sua noiva, Alice, alguns dias depois. Quando o serviço de correio aéreo foi privatizado em 1926, Maurício foi um dos primeiros pilotos a se inscrever para a vaga. Ele e outros pilotos, encarregados de voar pela mesma rota, primeiro reconheceram o trajeto de carro, posicionando grandes lonas em formato de T ao longo do caminho, para que nunca se perdessem, mesmo à noite, e para que soubessem onde pousar em caso de emergência. Ele fez seu primeiro voo de correio aéreo no dia 17 de abril daquele ano, com uma carga que continha uma refeição de ovos com presunto que era mantida aquecida pelo motor do avião. O Clube do Café da Manhã de Los Angeles enviou a refeição de presente ao prefeito de Salt Lake City. Nos anos seguintes, Maurice completou milhares de horas em seu biplano sem incidentes, mas isso mudou no dia 10 de janeiro de 1930. Antes de decolar, outro piloto o alertou sobre o mau tempo ao longo da rota, mas Maurice não se deixou dissuadir de completar sua entrega. Acredita-se que, depois de decolar, ele circulou a área por cerca de 1 hora, procurando uma brecha na densa cobertura de nuvens. Mas permanece desconhecido se ele chegou a encontrar uma, já que nunca mais foi visto. Algumas pessoas relataram ter ouvido um avião sobrevoando áreas fora da rota que ele normalmente fazia. E quando ele não chegou para a entrega em Salt Lake City, uma busca foi organizada. As dicas chegaram rápido, com relatos de sinalizadores de emergência acesos perto do Canyon Sol Hill. E outros afirmaram que tinham visto um avião se desintegrando a uma curta distância das minas de Bristol. Pelos 6 dias seguintes, uma operação de busca em massa não conseguiu encontrar nenhum sinal de Maurício ou de seu avião. As temperaturas caíram drasticamente ao longo da rota, e se ele tivesse feito um pouso de emergência, teria pouca chance de sobreviver às intempéries.
Nenhum vestígio dele foi achado, e apesar dos esforços de colegas e centenas nas buscas, ninguém soube o que houve com Maurício naquele dia. O mistério em torno da morte de Janet Rogers, de 55 anos, continua sendo um dos crimes não solucionados mais antigos da história do Reino Unido. E há muito pouca chance de que algum dia descubramos quem tirou a vida dela. Em março de 1866, Janet saiu de Perth, Escócia, para visitar a fazenda Mount Stewart, onde vivia seu irmão William. Ele havia entrado em contato com ela, dizendo que sua empregada doméstica tinha pedido demissão e que ele precisava de ajuda com as tarefas da casa. Ela aceitou ajudar e chegou à fazenda, a alguns quilômetros ao sul de Perth, dias depois. William herdou a fazenda do pai, nunca se casou nem teve filhos, então administrar tudo era sua responsabilidade. Depois de chegar à fazenda no dia 28 de março, ela levou um tempo para se acomodar e então começou a trabalhar nas tarefas que precisavam ser feitas. William e seu único lavrador, James Crichton, agora podiam cuidar do gado e dos campos livres. No dia 30 de março, William ia a um mercado na cidade. Ele e Janet tomaram café da manhã juntos naquela manhã e Crichton recebeu várias tarefas para realizar ao longo do dia. Nesse período, William e Crichton não se davam bem porque William o acusou de roubo, mas como faltava trabalho, Crichton permaneceu na fazenda. Às 10h30 da manhã, William saiu para a cidade em seu cavalo e Janet disse a ele que talvez visitasse um parente mais tarde naquele dia, já que tinha terminado suas tarefas. Crichton disse ter visto um homem desconhecido com um cachorro cerca de meia hora depois, e outro morador que também o viu deu uma descrição à polícia. Ela afirmou que ele tinha cerca de 40 anos, estava por fazer a barba, media cerca de 1,73 m e usava um casaco escuro e um boné. William, completamente alheio a tudo isso, chegou em casa por volta das 6h30 da noite. Para sua surpresa, ele não conseguiu entrar, pois as portas estavam trancadas. Janet não respondeu quando ele bateu, então ele acabou entrando pela janela quando foi para a cozinha. Seu coração acelerou ao ver Janet caída, sem vida. Polícia e médico foram chamados. Foi determinado que Janet foi atacada por volta das 3 da tarde. Naquele dia, seu agressor tirou sua vida com um machado. Seus restos foram cobertos com um cobertor e as portas estavam trancadas por dentro. Os investigadores sentiram que isso era um indício de que o culpado ou conhecia Janet ou estava arrependido de suas ações. Várias pistas foram recuperadas da cena, incluindo o machado usado no ataque, uma pegada deixada na cozinha, 3 sacolas de papel, sendo que uma delas continha rapé. E mais estranho ainda, um cachimbo escondido sob um travesseiro. Acreditava-se que o cachimbo pertencia ao agressor, já que nem William nem Janet fumavam. A casa estava em desordem, indicando que alguém procurava algo, e descobriram o roubo de vários itens. Entre eles estavam uma nota de $1, uma carteira, alguns ovos e uma calça. Após o anúncio de uma recompensa de $100 por informações que levassem à identificação do culpado, muitas pistas começaram a surgir, mas nenhuma foi útil. Várias pessoas foram interrogadas, mas todas foram inocentadas. Algumas pessoas deram dicas falsas para tentar ganhar a recompensa, prejudicando a investigação. A polícia notou que, ao ser perguntado sobre quem poderia ser o assassino, William ficou muito irritado e com o rosto vermelho. Após 8 meses, sem progresso no caso, a ex-empregada doméstica de William contou à polícia que Crichton havia confessado a ela que tinha cometido o crime. Mas ela não foi levada a sério, já que era sabido que ela morou com ele por um tempo e ficou com ciúmes da esposa dele. Outros achavam que ela queria seu antigo emprego de volta e inventou essa história para agradar William, mas não adiantou. William acusou Crichton, que se tornou o principal suspeito, mas sua culpa não foi provada por falta de evidências. Peter Gibb, de 55 anos, foi o protagonista de um mistério que intriga especialistas desde sua morte em 1975. Apesar de alguns pontos do mistério terem sido esclarecidos, várias questões permanecem sem resposta. Na época, Peter havia se tornado um empresário de muito sucesso, mas tinha um passado notável como piloto.
Enquanto servia na Segunda Guerra Mundial, ele pilotou um Spitfire e ficou conhecido por manter a calma em situações de estresse. Saiu da guerra como piloto condecorado. Ao retornar para Londres, Inglaterra, ele comprou um Cessna de 2 lugares para voar até Mull. Em algumas ocasiões, ele acumulou centenas de horas de voo. Assim, ao decidir decolar na véspera de Natal daquele ano, não havia preocupação com sua segurança. Ele viajou para Mull mais uma vez e reservou um quarto no hotel Glenforsa. Com ele estava sua namorada, Felicity Granger, com quem ele jantou na noite de Natal. E assim que terminou o jantar, ele decidiu de repente fazer um voo improvisado. Mas havia algumas questões que Peter deveria ter levado em consideração. Naquela noite, sua licença de piloto estava inválida porque ele não a renovou. E o tempo estava longe do ideal, pois não havia lua, dificultando a visão. Além disso, seu avião não era o tipo normalmente escolhido para voos noturnos. Ele costumava usar óculos de grau ao voar, mas não estava com eles e já sabia da tempestade que se aproximava. Mas ele não se deixou dissuadir e pegou emprestado 2 lanternas do hotel, que colocou no chão para servirem como luzes de pouso. Felicity o acompanhou até o avião, mas decidiu ficar em terra e ela observou enquanto Peter ligava o motor e desaparecia na noite. Ela jamais imaginou que seria a última vez que veria Peter vivo. Felicity esperou, mas ele não voltou. Eventualmente, ela se preocupou que algo estivesse errado e pediu aos funcionários do hotel para chamar a polícia. Uma busca começou imediatamente, mas por 4 meses não houve sinal de Peter ou do avião. Mas em abril do ano seguinte, um pastor encontrou os restos mortais de Peter. Ele foi encontrado deitado sobre uma árvore caída e parecia não ter sofrido ferimentos graves. A autópsia revelou que ele não havia sofrido ferimentos fatais e que provavelmente não havia caído com seu avião. Como não havia sinais de impacto no corpo e ele não esteve no oceano antes de morrer, foi determinado que ele perdeu a vida devido à exposição aos elementos. Seu avião não pôde ser localizado, deixando os investigadores se perguntando se ele havia caído e, em caso afirmativo, o que havia acontecido com sua aeronave. No silêncio da escuridão da noite, os moradores do bairro Bucktown, em Chicago, estavam se recolhendo para dormir. Alguns já estavam na cama, enquanto outros assistiam aos minutos finais de seus filmes no sofá. Para Jack McArthur e sua namorada Jordan Baranskas, foi um pouco dos dois. O casal largado no sofá, com a televisão ligada, já tinha cochilado antes do filme acabar. Sem que soubessem, algo sinistro espreitava nos cantos escuros da casa, uma sombra despercebida enquanto adormeciam. Quando amanheceu, surgiram as primeiras pistas de que algo estava errado. A bolsa de Jordan sumiu, o que não era comum. Ela perguntou a Jack se ele viu, mas ele não tinha. O que começou como um objeto perdido virou uma discussão séria entre Jack e Jordan. E depois de vários minutos procurando, eles não encontraram nada. Eventualmente, eles decidiram verificar a câmera de segurança da casa, esperando que as imagens mostrassem onde ela poderia ter colocado a bolsa ou se ela tinha sido levada para outro lugar. Ao verem as imagens, o casal ficou alarmado e em choque. Em vez de verem um simples ato de descuido, eles encontraram algo muito mais alarmante. Eles avançaram pelas horas, até que finalmente se viram adormecendo no sofá. E ali, algo alarmante iria surgir. No topo da escada, bem acima deles, algo estava se movendo. A princípio, eles pensaram que era apenas uma sombra na lente, mas, ao observarem, logo perceberam que era um homem. Um ladrão entrou silenciosamente na casa por uma porta destrancada. A figura encapuzada pairava no topo da escada, mostrando a vulnerabilidade deles. Ele ficou nas sombras, aguardando o momento de agir, enquanto o casal dormia embaixo, sem saber do perigo. Por 15 minutos angustiantes, ele simplesmente ficou ali, olhando para eles lá embaixo. Notavelmente, os cachorros deles ficaram estranhamente tranquilos com o invasor e continuaram dormindo durante todo o acontecimento. O ladrão acabou sendo inesperadamente bem-sucedido em sua empreitada, pegando a bolsa de Jordão e todos os objetos de valor que conseguiu carregar antes de desaparecer novamente na escuridão. Jack e Jordão só entenderam a gravidade da invasão após reverem as imagens. Nos dias seguintes, perceberam que sua experiência não era única.
Bucktown enfrentou recentemente vários crimes parecidos. A comunidade ficou perplexa com relatos de invasões e furtos e ficou claro que o bairro estava sob ameaça. As reincidências levaram o homem a ser apelidado de Assombrador de Chicago, também conhecido como Fantasma Assombrador. O medo e a ansiedade tomaram conta do bairro enquanto as pessoas compartilhavam suas histórias e preocupações. Os envolvidos na vigilância do bairro tomaram medidas mais rigorosas, começando a ficar de olho no autor e trocando dicas sobre atividades suspeitas. A mídia local divulgou a história e espalhou o evento assustador, aumentando ainda mais o medo crescente. Apesar do aumento da vigilância, a identidade do invasor de Chicago continuava um mistério. Ele continuou a atormentar o bairro várias vezes. O invasor foi filmado por uma câmera andando de bicicleta, mas seu rosto seguia oculto pela escuridão. Jack e Jordan ficaram traumatizados com a experiência. Cada rangido das tábuas do chão era um gatilho para a ansiedade deles. Em 2015, o condado de Yorkshire, no Reino Unido, já havia acumulado um bom número de avistamentos de OVNIs e alienígenas, com ao menos 200 relatos nesses 20 anos. Até aquele momento, não havia surgido muita coisa em termos de evidências reais, além de depoimentos de testemunhas oculares, resíduos inexplicáveis e, ocasionalmente, algumas fotos mal gravadas e granuladas. Naquele mesmo ano, porém, uma das evidências mais sólidas da existência de extraterrestres foi um vídeo peculiar que começou a circular nas redes sociais, deixando as pessoas questionando a própria realidade. O vídeo veio da cidade de Salford, em Greater Manchester, na Inglaterra, e foi postado no YouTube com a pergunta: "Você acredita em alienígenas?" As imagens parecem mostrar algo realmente de outro mundo logo no início. Uma estranha figura humanoide pode ser vista na escuridão. A figura pálida com cabeça alongada pode ser vista dançando na escuridão de uma rua sem iluminação. Parece estar sem roupas, com os braços se agitando de forma desordenada, enquanto anda na ponta dos pés de maneira bizarra. De acordo com o observador, o ser era alto e magro demais para ser uma pessoa. Também tinha uma pele úmida, parecida com a de uma cobra, que assumia um tom cinza claro, uma característica que acabaria levando à sua identificação, segundo relatos no campo da ufologia e dos estudos extraterrestres. A filmagem mostra o comportamento estranho de um alienígena cinza, espécie vista como força de trabalho sob ordens de outra raça alienígena. Relatos de encontros com alienígenas cinza existem há décadas, como no incidente de Roswell em 1947 e o caso de Betty e Barney Hill em 1961. A conta que divulgou a filmagem original depois afirmou ter sido silenciada pelo governo por postar vídeos parecidos desses supostos avistamentos de alienígenas cinza. Embora vários espectadores tenham ficado céticos quanto à autenticidade do vídeo, eles não podiam ignorar que inúmeros relatos de OVNIs foram feitos na região, com cerca de 20 avistamentos só em Salford. Uma testemunha teria visto 17 naves com humanoides verdes no Ministério da Defesa em 2009. 2 avistamentos independentes ocorreram em Stockport no mesmo dia. Um deles relatou objetos cinzentos e amorfos sobre a estação ferroviária. A filmagem bizarra do que supostamente é um alienígena cinza serve como a única peça sólida de evidência potencial de que o mundo pode não ser como parece. Há uma teoria repetida desde o surgimento da tecnologia, desde os primeiros computadores. É a ideia de que a inteligência artificial pode assumir o controle algum dia, representando uma ameaça grave ao nosso futuro. Mas essa teoria não fala sobre inteligência artificial roubar empregos, e sim sobre robôs e computadores com inteligência artificial se tornarem sencientes e se rebelarem contra seus criadores, segundo a hipótese da dominação da inteligência artificial. A tecnologia vai se tornar tão avançada no futuro que será capaz de assumir várias tarefas humanas, permitindo assim que a inteligência artificial avance e supere a inteligência humana, nos forçar à opressão e dominar o mundo. Embora isso pareça incrivelmente absurdo, alguns eventos servem como um testemunho do que o futuro pode reservar.
Um desses eventos aconteceu em maio e foi registrado por uma câmera de segurança, revelando um presságio sombrio. O vídeo foi vazado de uma fonte desconhecida após ter sido gravado em uma fábrica de robótica chinesa. Acompanhando o vídeo, há títulos e legendas, cada um retratando o mesmo sofrimento. Um robô de inteligência artificial enlouquece. Tudo começou normalmente no laboratório, com os engenheiros se preparando para um teste de movimento, até que algo inesperado ocorreu. Do guindaste que fica suspenso no ar, o robô de inteligência artificial de repente começa a agitar os braços, derrubando equipamentos cruciais e até ferindo um dos trabalhadores. Os dois se jogaram para o lado na esperança de escapar da violência do robô. O comportamento errático do vídeo foi inicialmente atribuído a um erro de programação, mas alguns acreditam que o incidente era mais complexo. A circulação dessas imagens assustadoras provocou conversas e debates mais amplos sobre o tema da robótica humanoide e da inteligência artificial como um todo. O vídeo viral colocou em questão os perigos inerentes que podem surgir quando a segurança é negligenciada. É comum que, quando investigadores paranormais estão investigando um incidente peculiar, eles se vejam obrigados a fabricar grande parte do ocorrido. Na tentativa de lucrar e vender a ideia de que existem entidades paranormais assombrando nosso mundo, em raras ocasiões, longe de olhares curiosos, acontecem alguns eventos tão bizarros que não há explicação lógica além da narrativa fantasiosa. Um desses eventos ocorreu no condado de Putnam, Virgínia Ocidental, e foi noticiado por uma emissora local. Na manhã de 25 de setembro de 2018, o diretor executivo de um programa da Agência de Envelhecimento do condado de Putnam percebeu algo estranho. Uma das vans de transporte deles, que estava estacionada no escritório localizado na rua Winfield, número 2558, parecia ter sido adulterada. As portas estavam abertas, mas a equipe não achou evidências de vândalos, ladrões ou invasores. No início, achou-se que um funcionário deixou as portas abertas por engano. Eles resolveram checar as imagens das câmeras da noite anterior na propriedade. Enquanto analisavam várias horas de gravação, eles encontraram o exato momento em que as portas foram abertas. O vídeo chocante tinha registro de 1h15 da manhã daquele dia. Em tons de preto e branco, a câmera registrou o momento em que as portas se abriram, aparentemente sem motivo. Ninguém estava na van ou por perto, e só o veículo foi afetado. Os funcionários ficaram chocados com o que viram. Parecia que as portas se moveram antes de abrirem, deslizando por dentro, algo considerado impossível pelo trinco de segurança. Embora fosse, sem dúvida, assustador, ninguém ficou realmente surpreso com esse acontecimento. Este prédio de escritórios tem sido palco de atividade paranormal há algum tempo. A equipe também acredita que sabe exatamente de onde vêm essas assombrações misteriosas. A área mais antiga do prédio fica perto da Tees Valley Road, às margens do rio Kanawha, onde há um marco memorial da Batalha de Scary Creek de 1861. Disse que essa batalha ocorreu em 17 de julho e durou 3 horas angustiantes, resultando na perda de 19 homens. Acredita-se que aqueles que morreram durante a batalha possam ser responsáveis pelos acontecimentos inexplicáveis, que remontam a poucas semanas após o próprio confronto. Durante anos após o evento, pessoas relataram ouvir os chamados fantasmas da batalha como se ela estivesse se repetindo em um ciclo contínuo, enquanto outros viram aparições inteiras nos dias atuais. Funcionários acreditam que um fantasma da Guerra Civil assombra a agência, além de uma mulher possivelmente ligada à família Ventru ou Sims. O próprio trecho de estrada que passa em frente à agência também foi o local de vários acidentes de carro fatais. A unidade do condado de Putnam foi submetida a uma longa história de tormentos e fatalidades. Parece que nenhum daqueles que tiveram seu fim prematuro no local da agência tem intenção de seguir adiante. Mas, ao invés disso, ocuparam o local deixando perguntas, mistério e medo em seu rastro. Abandonar itens indesejados à beira da estrada é comum. É um problema comum que leva ao abandono de animais de estimação indesejados. A lei também observa o descarte de itens antigos, móveis ou simplesmente lixo.
Na maioria das vezes, não há muito mistério em torno dessas ocorrências, mas, em fevereiro de 2019, um desses eventos provou ser diferente e levantou algumas perguntas sem resposta. Christine Wilkinson, 59 anos, de Thameside, norte da Inglaterra, e seu marido Kevin notaram uma caixa laranja peculiar fora de casa no início do mês. Kevin resolveu investigar, torcendo para não ser algo ruim. Ao abri-la, percebeu que estava estranhamente vazia. Foi então que ele percebeu outra coisa fora do comum. Ciscando alegremente estava uma galinha branca bem ali no jardim dos Wilkinson. O casal rapidamente levou a ave para dentro de casa e lhe deu um pouco de comida, mas ficaram se perguntando de onde aquela galinha tinha vindo. Felizmente, a câmera de segurança da casa deles respondeu rapidamente à pergunta. As imagens da câmera de segurança mostravam uma mulher parando na calçada da casa dos Wilkinson durante o dia, com várias testemunhas por perto. Ela parou o carro e foi até o porta-malas. A mulher não identificada mexeu no porta-malas antes de tirar a caixa laranja de aparência familiar. Ela levantou a caixa e a pôs no asfalto, ficando ali por alguns instantes. Nesse tempo, a galinha saiu da caixa, bateu as asas e pulou pela estrada até o jardim dos Wilkinson. A mulher então voltou para o carro e foi embora, deixando para trás um estranho mistério e uma galinha ciscando no jardim coberto de neve. Curiosamente, essa não era uma galinha marrom comum de moinho, era uma raça muito procurada que parecia até que deveria ser exibida em uma exposição de galinhas. A comunidade ficou perplexa com o ocorrido naquela tarde. Kevin acredita que os donos podem ter se mudado, mas isso não justifica não levar o animal para uma fazenda, em vez de deixá-lo aleatoriamente no meio de uma estrada em um domingo, em uma área de alto tráfego. Esse estranho mistério deixou o casal perplexo e se perguntando qual seria o motivo do abandono da galinha e se isso tinha algo a ver especificamente com eles. A mulher do vídeo segue não identificada, assim como sua motivação. No início dos anos 90, Cholino Sánchez era um renomado músico de corrido que vivia no México. Esse tipo de música envolve contar uma história baseada em fatos históricos, políticos ou heróis de uma era passada. E diziam que Cholino era o rei do gênero, mas antes de alcançar a fama, ele teve uma infância difícil. Ele nasceu em 1960 na comunidade agrícola de El Galabo, uma área pobre onde muitas pessoas lutavam para sobreviver. Mas ele enfrentaria uma tragédia ainda maior. Aos 15 anos, em 1975, sua irmã foi a um baile com a presença do influente Chapo Pérez. Foi lá que o homem a atacou e abusou dela, e Cholino sabia que não podia deixar Chapo sair impune dessa. 2 anos após o ataque, ele soube que Chapo estaria em outro baile, e então fez um plano para vingar sua irmã. Ele encontrou o homem como esperado, sacou uma arma de fogo e tirou sua vida. A partir desse momento, ele passou a ser procurado pela polícia e não teve escolha a não ser fugir, indo parar na Califórnia. Quando chegou lá, ele enfrentou dificuldades financeiras e recorreu a pequenos crimes para se sustentar. Isso o levou para a cadeia. Mas isso também marcou o início de sua carreira musical, já que ele tinha muito tempo para compor músicas. Alguns de seus companheiros de cela pediram que ele escrevesse músicas sobre os crimes deles e ele ficou feliz em atender. Após cumprir pena, decidiu gravar as músicas que havia escrito. E ele vendia essas fitas cassete do porta-malas do seu carro. Logo, ele já era conhecido e sua música tocava até em casa no México. As pessoas compartilhavam as fitas cassete que ele fez. Isso criou uma cena clandestina de pirataria que só aumentou a fama de Cholino. Logo, ele começou a se apresentar em locais com ingressos esgotados. A maioria dos presentes eram imigrantes mexicanos que se identificavam com suas músicas. Mas, em muitas ocasiões, brigas levavam a disparos de armas de fogo. O que Cholino não considerou foi que algumas de suas músicas falavam de criminosos que evitavam publicidade, e eles não queriam que suas façanhas fossem conhecidas pelo resto do mundo. Ainda assim, seu sucesso o levou a abrir sua gravadora e focar totalmente na música.
Ele contratou uma banda para acompanhá-lo e recebeu uma proposta de contrato da gravadora Cintas Aquário Studio em Long Beach. Ele lançou álbuns bem recebidos e conseguiu deixar seus dias de dificuldades financeiras para trás. Não há dúvida, porém, de que ele fez alguns inimigos, possivelmente sem querer, e isso acabaria sendo sua ruína. Em um vídeo, ainda disponível no YouTube, Cholino aparece se apresentando na boate Plaza Los Arcos, em Coachella, para cerca de 400 pessoas. O público estava se divertindo muito e o show parecia estar acontecendo sem nenhum problema. Mas, mais ou menos na metade do show, algo estranho aconteceu. No vídeo, podemos ver que ele recebeu um pedaço de papel. Quando a banda toca a próxima música, ele quase não percebe, enquanto ele lê atentamente o bilhete que lhe foi entregue por um jovem da plateia. Ele diria depois que, inicialmente, achou ser um pedido de música, mas ao ler, percebeu que era uma ameaça à sua vida. Sua expressão muda claramente ao perceber o que acontece, mas ele foca na música e começa a cantar a próxima canção. Depois, descobriu-se que o bilhete o mandava parar de se apresentar ou seria morto. Ele terminou a sua apresentação e deixou-se o local, mas então foi abordado por um grupo de homens se passando por policiais que o sequestraram. Na manhã seguinte, 2 fazendeiros encontraram o chileno morto perto de Culiacán, claramente atacado por membros do cartel. Como era de se esperar, os culpados não foram encontrados e o caso ficou sem solução. Mas o episódio fez Chilino ser eternamente lembrado por quem admirava sua música. Este vídeo, enviado ao YouTube em 23 de abril de 2019, mostra pessoas se divertindo em uma piscina, em Luzon, uma ilha nas Filipinas, no início daquele mesmo mês. Crianças riem com amigos, mergulham na água e relaxam à beira da piscina, parecendo a tarde perfeita, mas sem que ninguém percebesse. Naquele vídeo, o desastre está prestes a acontecer em menos de 2 minutos, e o vídeo não tem áudio. A atmosfera ao redor da piscina muda de repente quando ondas começam a aparecer na água e o chão começa a tremer. Todos na água nadam até a borda para sair. Mas isso é mais fácil falar do que fazer, já que as ondas na piscina ficaram muito maiores. Enquanto a câmera sobe, vemos as árvores balançando e os pais e crianças mais velhas correndo para a piscina para levar os menores a um lugar seguro. A essa altura, a água já está transbordando pelas bordas das piscinas, como pode ser visto. Mas todos conseguem sair e não podem fazer nada, além de esperar o tremor passar, até que ele finalmente para. Vê-se as famílias se vestindo e juntando seus pertences enquanto começam a voltar para casa para avaliar os danos causados em suas residências. Depois, relatou-se que um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a ilha, afetando principalmente a região central de Luzon. Apesar do terremoto não parecer perigoso perto da piscina, teve impacto maior em outras áreas e deixou muitos desamparados. Mais de 3.000 pessoas tiveram que evacuar seus bairros para se abrigar em centros de evacuação, enquanto cerca de 5.000 pessoas aguardavam para serem alojadas em abrigos temporários. 156 casas foram destruídas e mais de 1.000 sofreram danos parciais e precisavam de reparos para serem habitadas novamente. Alguns dias depois, seria anunciado que 18 pessoas perderam a vida durante o terremoto e outras 282 tiveram que ser tratadas por diferentes ferimentos. Este vídeo do YouTube, postado há 5 anos pelo canal SCR Nathan, exemplifica como uma tarde tranquila pode virar um pesadelo rapidamente. Mostra um grupo, possivelmente turistas, embarcando em um barco em Waiakere, Havaí, em 9 de dezembro de 2019, e o clima parece perfeito para esse tipo de passeio, já que há apenas algumas nuvens no céu, de acordo com os créditos. O vídeo foi gravado por alguém conhecido como Alessandro Kaufman, que se junta ao restante dos passageiros em um barco identificado como White Island Tours. Logo podemos ver a ilha em questão surgindo à vista. Mas, à medida que o barco continua se aproximando, os passageiros começam a ficar inquietos ao avistarem uma coluna de fumaça branca subindo no ar acima da massa de terra. O
barco finalmente chegou às águas rasas ao redor da Ilha Branca e é possível ver os passageiros usando capacetes de proteção, transferindo-se para os botes que os levarão até a ilha. A próxima gravação foi feita na ilha e podemos ver fumaça subindo de algumas áreas, deixando claro que há alguma atividade vulcânica ocorrendo. Mas ninguém parece muito preocupado por enquanto. A última gravação na ilha mostra estruturas antigas desabadas e o grupo voltando aos botes, sem saber que saíram da ilha a tempo. O que se segue é uma série aterrorizante de eventos que deixa todos a bordo do barco em estado de pânico. Agora vemos o vulcão em erupção, com uma grande coluna de fumaça cinza e branca subindo da ilha. Dá para ouvir pessoas a bordo falando alto, enquanto um homem grita: "Vai, vai, vai!", mandando o capitão sair da área rapidamente. Os passageiros que estavam inclinados sobre a lateral do barco para tirar fotos são instruídos a entrar, já que o capitão provavelmente estava preocupado com pedras e outros detritos que poderiam ter sido lançados ao ar pela erupção. O próximo vídeo mostra que a última coluna de fumaça aumentou muito e é possível ouvir passageiros dizendo que estão apavorados. Eles ainda estão próximos da ilha e o risco de detritos caindo continua real. Uma mulher pergunta: "Vamos ficar bem?" E a amiga responde: "Não sei." Mais tarde no vídeo, o grupo percebe um helicóptero de outro passeio na ilha e fica consternado ao perceber que ele foi completamente destruído. A calma volta ao barco conforme a erupção diminui e a fumaça se dissipa. Ninguém se feriu e todos retornaram para a terra sem problemas. Mas 22 das 47 pessoas que ainda estavam na ilha quando a erupção ocorreu, morreram. Algumas das pessoas que perderam a vida eram passageiros de um navio de cruzeiro que havia atracado perto da ilha. E eles simplesmente não conseguiram voltar ao navio a tempo. Neste vídeo, o youtuber canadense Jason Matthew Etier, mais conhecido por seus inscritos como Jay Station, está passando um tempo com uma amiga. Ele diz que é seu último dia no Texas e estão indo comprar uma camisa nova, pois usa a mesma há 2 dias. Eles então visitam um restaurante no shopping, aproveitam um sorvete no carro dele e depois a dupla compartilha uma despedida emocionante enquanto dirigem sozinhos. Jason diz sentir que Deus e o mundo estão contra ele por não conseguir ser feliz. Mas a verdade é que J.S. Tatum não era uma personalidade mais popular do YouTube. Outros o chamaram de assustador, tóxico e manipulador. E o tipo de conteúdo que ele postava, que envolvia invadir propriedades de outras pessoas, causou muita polêmica. No vídeo, ele contou que largou o emprego comum porque seu canal no YouTube estava indo bem financeiramente. Poucos dias depois, ele foi preso e acusado por invadir a loja Bay Retail em Ottawa. Na ocasião, foi multado e liberado. Em 2020, ele estava namorando Alexia Murano, uma youtuber conhecida por seus vídeos de jogos e reações em várias plataformas. Mas seu canal sofreu um grande golpe quando ele extrapolou tentando ganhar mais inscritos, além dos 5 milhões que já possuía. Em um vídeo que já foi excluído da plataforma, Jason pode ser visto chorando enquanto informa seus seguidores que Alexia não estava mais viva, pois havia sido atropelada por um motorista embriagado na noite anterior. Depois, ele foi ao local da tragédia, onde um amigo o filmou lamentando em um memorial em homenagem a Alexia, à beira da estrada. Ele então afirma que o sonho de Alexia era alcançar 1 milhão de inscritos em seu canal, e que ela quase atingiu esse objetivo quando tragicamente perdeu a vida. O vídeo alcançou cerca de 800 mil visualizações, mas muitas pessoas acharam que havia algo estranho nele. Um usuário entrou em contato com a polícia de Toronto, que informou que não havia nenhum registro de alguém chamado Alexia Murano que tivesse perdido a vida em um acidente. Depois, naquela semana, ele gravou outro vídeo tentando contatar Alexia com um tabuleiro Ouija. Mas esse vídeo e as imagens em que ele revela a tragédia foram rapidamente deletados, quando veio à tona que Alexia ainda estava muito viva e não tinha sofrido nenhum acidente.
Ele rapidamente fez outro vídeo no qual afirmou que Alexia estava participando da pegadinha e que isso foi feito com o objetivo de ganhar mais inscritos. Ele foi forçado a admitir a mentira após os pais de Alexia verem o vídeo e ameaçarem procurar a imprensa. Após isso, Alexia terminou o relacionamento. E logo depois, foi anunciado que ele foi preso após Alexia acusá-lo de agressão. Logo, ele foi preso e acusado de agressão e agressão com arma, para a satisfação de milhares de comentaristas que condenaram o vídeo falso. Mas o resultado dessas acusações é desconhecido. Desde o início da investigação sobre o desaparecimento de Justin Henry, de 34 anos, a polícia suspeitava de crime e a família ficou devastada aguardando-se o desfecho do caso. As autoridades disseram que, sem provas de que Justin estava vivo, precisaram tratar o desaparecimento como suspeito. Eles também acharam as circunstâncias do caso dele muito incomuns e fora do padrão, mas mantiveram a esperança, junto com a família de Justin, de que estivessem enganados. Sabia-se apenas que Henry visitava seu parceiro em Brixton, Londres, em 15 de outubro de 2023, e que depois que saiu, ele foi a um drive-thru do McDonald's por volta das 9h50 da noite. Como pode ser visto nas imagens de câmeras de segurança que foram postadas no YouTube, o McDonald's fica na London Road, em Croydon. Mais tarde naquela noite, o Mercedes E-Class prata foi visto indo até Crystal Palace, mas a polícia acreditava que outra pessoa dirigia. Então, no dia 6 de novembro, os investigadores encontraram um Nissan Almera vermelho na Dale Road, em Purley. E quando o carro foi revistado no dia seguinte, Justin foi encontrado sem vida no porta-malas. Ficou decidido que Henry dirigiu até Walden New Road, onde o carro ficou 2 horas antes de ser levado ao Crystal Palace. Quando a família de Justin viu as imagens das câmeras de segurança mostrando o carro dele sendo dirigido, eles não conseguiram ver o rosto do motorista, mas continuaram firmes em afirmar que o homem ao volante não era Justin. Eles então recorreram ao público, pedindo que qualquer pessoa com informações sobre o que aconteceu naquela noite se apresentasse para que o culpado pudesse ser localizado e preso. Disseram que Justin era feliz e incapaz de machucar alguém, o que tornou o ataque ainda mais chocante. Imagens das câmeras do drive-thru do McDonald's foram divulgadas para ajudar a refrescar a memória de alguém. Mas ainda não se sabe se alguém apareceu com informações relevantes. Então, no dia 24 de outubro, pouco mais de uma semana após o desaparecimento de Justin, as autoridades anunciaram que haviam feito uma prisão e que Louis Benjamin, de 30 anos, estava sob custódia. Ele tentou fugir e descartar o celular ao ser abordado pelos policiais, mas não conseguiu. Logo em seguida, foi feita a prisão de Jamal Ali Richards, de 29 anos, provavelmente porque Benjamin forneceu seu nome à polícia. Eles foram julgados no Tribunal da Coroa de Woolwich em 11 de setembro e considerados culpados pela morte de Justin. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de clicar no botão de curtir. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Meu nome é Ty Notts e até o próximo vídeo.